Só que a gente consegue ter um resultado mais rápido com o alinhador do que com o aparelho fixo, porque a gente consegue fazer mais movimentos de algumas ordens diferentes que a gente fala na ortodontia, né? Com o alinhador. Então, a gente consegue trabalhar o alinhamento, extrusão, distalização, em diversos alinhadores, né? Às vezes, no fixo, a gente tem que setorizar um pouco mais. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação e pesquisa da Faculdade de São Leopoldo Mandic. Estamos à frente deste novo Mandcast. O Mandcast de hoje veio por perguntas e requerimentos de você, nosso ouvinte aí. Muitas pessoas pediram para ouvir sobre os alinhadores invisíveis. Sabe aquele aparelhinho que nós utilizamos para a ortodontia e que são chamados de alinhadores invisíveis? Pois é. Para falar sobre isso que você nos pediu, eu chamei aqui uma super especialista, a professora Alessandra Amadi Camargo Bossato. Muito obrigado, professora. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade. A professora Alessandra, ela é uma grande especialista na área de alinhadores invisíveis. Podemos começar explicando o que é um alinhador invisível. O alinhador, então, é um aparelho ortodôntico como outro qualquer, né? Como o aparelho fixo, por exemplo, para fazer o alinhamento dos dentes. Só que é um aparelho transparente, mais estético, mais confortável para o paciente. Então, é uma coisa que veio na ortodontia e veio para ficar, porque os pacientes, eles pedem muito por esse tipo de aparelho, né? Houve uma mudança bastante grande na ortodontia com a introdução desses aparelhos, né? Sim, a ortodontia mudou drasticamente, a gente está trabalhando muito o digital, então os planejamentos são feitos de forma digital, tudo pelo computador, o planejamento do começo ao fim, né? O paciente tem a oportunidade de visualizar, inclusive, uma simulação do resultado do tratamento dele, isso é muito interessante. Sem dúvida. Né? E esses aparelhos invisíveis, eles são indicados para alguns casos, para todos os casos? Em que momento que eu posso utilizar esse aparelho? Então, em relação às idades, né, a gente pode colocar desde crianças, né, de mais ou menos 6 anos a 7 anos, até qualquer idade, né? Tem um paciente de 80 anos que já usou o aparelho. É mesmo? O que é importante é que tenha saúde periodontal, saúde dos ossos, dentes, gengiva. E a gente pode utilizar em diversos tipos de maloclusão. O que a gente ainda não consegue utilizar muito é para ortopedia, para crianças, alguns casos. Mas na maioria dos casos a gente já consegue usar os alinhadores para o tratamento ortodôntico. Tá, então se vai um paciente no consultório de um ortodontista, ele tem a possibilidade de escolher entre usar um alinhador, um aparelho desses invisíveis ou os brackets convencionais. Isso, exatamente. Ele pode optar por um ou por outro. E qual é o custo-benefício de usar um alinhador invisível? Olha, o alinhador ele tem diversas vantagens em relação ao aparelho fixo, não desprezando o aparelho fixo, que é um aparelho excelente também. Nós temos a questão de ele ser transparente, estético, então é mais confortável para o paciente na questão social e na questão de não machucar e poder remover para escovar os dentes, né? E em relação a custo também, às vezes ele fica aproximado de um aparelho estético, por exemplo, e acaba que o paciente fala, nossa, é uma vantagem muito interessante em relação ao aparelho fixo, que fica aquele aparelho não tem como sair da boca, né? E o alinhador, se você tem algum evento, alguma festa, alguma coisa importante, você consegue remover para ir nesse evento, nessa situação que você tem aí na sua vida. Então, ele dá uma ideia de liberdade durante o tratamento ortodôntico, né? E esses aparelhos, mas ele depende muito também da pessoa, né? Se eu não usar com frequência... Isso, perfeito, né? Se o paciente não usar, a gente não consegue ter os resultados, porque os resultados estão inseridos nas placas, né? A gente tem a troca de placas, a quantidade de placas de acordo com o caso. Então, tem paciente que pode ter 10 placas, outro pode ter 80 placas. E se o paciente não utilizar, a gente não vai ter as movimentações programadas por cada placa que está ali no tratamento, né? Explica um pouquinho melhor. Por que um paciente tem 10 placas e outro pode ter 80 placas? Como é que funciona isso? Certo. Então, de acordo com o caso. Então, tem casos que são mais simples, então, sem movimentos menores, menos necessidades, a gente tem menos placas. Casos maiores que precisam de movimentação maior dos dentes, todos os dentes precisam encaixar, a gente precisa de mais placas. Entendi. É a mesma coisa que o aparelho fixo. Tem casos que demoram 6 meses, tem casos que demoram 2 anos.
Então, aí depende do tipo de tratamento que a gente está querendo. Cada né? plaquinha que você está trocando, por exemplo, você está focando em um ou alguns dentes para ele se alinhar, depois a próxima placa vai para outra, é isso mais ou menos? Exatamente. A gente vai fazendo planejamento na troca das placas, né? Você já faz isso desde o início. Quando você faz o planejamento digital. Então, você tem que pensar no tratamento por inteiro até chegar no final para ter o resultado. Então, isso também, claro, impacta no custo, né? Quanto mais placas, mais longo, também tem um custo diferenciado. Sim. Tratamentos mais complexos, eles têm mais tempo, mais placas e o custo é maior. Que seria a mesma coisa no fixo também. Isso, porque também. Vai ter mais tempo. Sim, seria um tratamento mais custoso, com um tempo maior, mais dificuldade no caso, né? Entendi. Falando dessa possibilidade, dessa necessidade do paciente utilizar, conscientizar e não ficar mais fora do que dentro da boca, qual é o tempo médio necessário que tem que ficar na boca as plaquinhas? O tempo recomendado é de 20 a 22 horas, só remover na hora da alimentação. Então, o paciente, eu falo muito isso com os pacientes, né? Faça uma rotina, acorda de manhã, tira o aparelho, toma café, já coloca de volta, fica com ele e tirar só nas refeições, né? Você pode tomar líquidos que não tem um corante com ele, então, assim, água, um suco, tudo que for frio pode tomar, quente não. Então, o café tem que tirar. Mas tudo que for frio você pode tomar, né? A não ser líquidos que tenham muito corante, para não manchar o aparelho, né? Mas, geralmente, quando a gente vai tomar alguma coisa, a gente come também, né? Claro. Então, acaba tirando, mas tem que pôr de volta, senão não vai dar certo. Não funciona. Isso. E quanto tempo costuma durar um tratamento? Eu sei que depende do caso, né? Da complexidade, mas, em média, demora quanto? Então, exatamente. Depende do caso. Tem casos que podem ser muito rápidos, né? Eu tive casos de 3 meses, então, era um caso muito simples. E casos de 2 anos, 2 anos e meio... que aí já envolve mais necessidades aí de correções, né? Depende. Só que a gente consegue ter um resultado mais rápido com o alinhador do que com o aparelho fixo, porque a gente consegue fazer mais movimentos de algumas ordens diferentes que a gente fala na ortodontia, né? Com o alinhador. Então, a gente consegue trabalhar o alinhamento, extrusão, distalização, em diversos alinhadores, né? Às vezes, no fixo, a gente tem que setorizar um pouco mais, né? Setorizar, você diz, por exemplo, agora eu vou focar só aqui no molar e no pré-molar. Não, no início do tratamento do aparelho fixo, a gente usa fio elástico e depois a gente passa para fio rígido. E aí, a gente tem que setorizar dessa maneira no fixo. No alinhador, não. A gente pode trabalhar as duas ideias ao mesmo tempo. Então, você acaba tendo um ganho de tempo também nos casos, né? E o final, a finalização do tratamento com o uso dos alinhadores invisíveis, ele é tão bom quanto um fixo. Sim. Aí a grande dificuldade do ortodontista é a finalização, né? Então, por isso que precisa planejar direito, pensar na mecânica ortodôntica, para aí sim chegar no resultado. Porque o aparelho é só o meio que a gente utiliza para o tratamento, né? Mas a mecânica, como movimentar o dente, aonde você quer que aquele dente fique, é a ortodontia. Por isso, então, fazer alinhadores, um cirurgião dentista, o ideal é que ele seja um ortodontista, tenha todo esse conhecimento anterior. Exatamente, Marcelo. Para você saber tratar com os alinhadores, você tem que ter o conhecimento de ortodontia. Porque a ortodontia é pura física, né? A gente fala biomecânica, né? E se a pessoa não tem a ideia de como fazer aquele movimento dentário, ela não vai conseguir ter o resultado. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento para tratar esses pacientes, né, que vão usar os alinhadores. E você coordena um curso aqui de alinhadores invisíveis. Como que está desenhado esse curso, hein? Então, o curso a gente vai fazer agora em junho, né? Um curso super interessante. É um curso que eu tenho vontade de fazer, assim, de tão legal que vai ser. Nós vamos ter a parte clínica, então vamos ter pacientes utilizando alinhadores, vamos passar toda a parte de revisar essa parte de biomecânica, que é a mais importante na ortodontia. Vamos fazer o planejamento desses casos junto com os alunos. E ainda uma coisa que eu acho muito legal para nós ortodontistas é pensar no paciente como um todo, né? Então, a gente vai ter a questão multidisciplinar de planejar o caso depois para o implantodontista, deixar o espaço certo para a estética, para a parte periodontal, enfim. Tratar aquele paciente com todas as necessidades que ele tenha do tratamento, né? Legal. Então, vai ser um curso que a gente vai trabalhar muito também fluxo digital. Sim. Né? Vai ser muito legal. Pegando esse gancho, o fluxo digital, toda essa digitalização que a odontologia também acabou sofrendo, ou não sofrendo no mau sentido,
ela é fundamental para os alinhadores, né? Sim, porque hoje a gente faz tudo no digital, né? Então, essa conversa com outro profissional, até mesmo com o paciente, para ele poder visualizar, é fundamental, né? A gente evoluiu muito na ortodontia e eu acho que não tem volta, né, Marcelo? Com certeza. Muito legal, muito obrigado, professora Obrigada, Alessandra. Marcelo. Vocês ouviram aqui, mais o pedido de vocês sobre alinhadores invisíveis, essa nova tecnologia, não tão nova assim, mas que tem ganhado muitos adeptos agora dentro da área da ortodontia, né, os alinhadores invisíveis. Então, chamamos aqui uma super especialista para falar para você sobre esse tema, que são os alinhadores invisíveis. Espero que você tenha gostado. Deixe um like aí no nosso vídeo e até uma próxima.